Olá, hoje nós vamos falar sobre a importância da sintonia dos pais no processo de educação. Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje nós vamos falar sobre a sintonia tão importante no processo de educação. Os pais e mães nasceram em famílias diferentes, tiveram educações diferentes e de repente eles se encontram, se casam e resolvem ter um filho, o que é algo maravilhoso. Mas aí duas histórias também se encontram e esse filho faz surgir esse grande desafio, que é encontrar uma direção no processo de educação. É importante que a gente saiba que essa direção ela funciona como um grande norte, como um grande sentido e faz com que todo esse dia a dia ele possa ser ajustado conforme a necessidade. Existem algumas armadilhas nessa grande sintonia que precisa acontecer e a gente vai falar um pouquinho exatamente disso. A primeira delas é a gente imaginar ou esperar ou criar a expectativa de que pais e mães precisam agir e pensar e sentir da mesma maneira. Isso é impossível, porque somos pessoas diferentes. E às vezes a gente acha que as coisas deveriam ser todas iguais, todas funcionando do mesmo jeitinho. A mãe fala de um jeito, o pai fala do mesmo jeito. E isso é impossível. E a hora que a gente tem essa expectativa, a gente gera, na verdade, um grande desconforto para um, ou para o pai ou para a mãe, nesse processo todo. Essa diversidade entre o pai e a mãe é muito rica. O pai falar com mais facilidade, ou a mãe ficar contando aquele monte de história, ou a mãe ser mais dura e o pai conversar com mais calma. Toda essa diversidade, ela faz com que a criança conheça a diversidade, conheça o diferente e também se perceba nesse diferente. Eu lembro uma vez que a minha filha mais velha falou para mim: "Nossa, mãe, por que você fala e fala e fala? E você não para de falar quando alguma coisa acontece? O papai é tão mais simples, ele fala uma vez, pronto, acabou." Eu falei: "É verdade, tem razão. É porque a mamãe às vezes fica tão revoltada, tão brava, que ela não para de falar, porque não é para você, é para mim que eu tô falando." Eu falei: "Então, mas eu tô aqui ouvindo, fala menos. O papai é muito mais fácil, vai lá, papai fala, acabou, já está resolvido." E essa é a grande riqueza, que cada um funciona de uma maneira. Mas existe uma sintonia que precisa acontecer, a sintonia da direção. Porque quando a sintonia da direção não acontece, o que a gente tem são pais e mães funcionando de maneiras diferentes, sim, mas com formas e objetivos muitas vezes diferentes a respeito de por onde eu quero caminhar. Então, às vezes é um pai que é muito bravo e quer gerar medo nas crianças, às vezes uma mãe que é mais doce. E essa grande diferença, essa grande distância, na verdade, no sentido da educação, ela faz com que esses pais entrem num ciclo muito prejudicial, que tem dois pontos, dois aspectos. O primeiro é uma grande transferência de responsabilidade. Então, essa mãe fala que quando seu pai chegar, você vai se ver com ele. Quando você chegar na escola, você vai se ver com a professora. Então, existe uma grande transferência e essa transferência diz para essa criança algo muito importante: eu não dou conta, então alguém vai ter que vir aqui e resolver essa situação. E essa mãe ou esse pai que age dessa maneira vai ficando cada vez mais sem potência no processo. Porque essa criança entende cada vez mais que esse adulto está dizendo: eu não consigo, eu não sei, eu preciso de ajuda de alguém. Eu preciso que outra pessoa resolva para mim, porque essa parte eu não faço. Então, nosso grande desafio é a gente não transferir a nossa responsabilidade como adulto presente. É você que está ali naquele momento, aconteceu uma coisa que precisa e merece correção, corrija. Você é o adulto responsável. Mas a outra armadilha dessa grande distância no sentido da educação, ela é uma armadilha perigosa, porque a gente acaba entrando num ciclo onde o adulto que é mais suave, que não gosta tanto da bronca, que evita esses momentos, ele faz com que o adulto que é o da bronca, o da força, fique ainda mais forte.
E esse adulto, ele justifica que ele fica ainda mais forte porque este aqui outro não faz o seu papel. E este aqui outro não faz esse seu papel porque ele entende que aqui é tão forte que ele precisa aliviar. E a gente entra num ciclo onde alguém só briga e alguém nunca briga. Essa pessoa que só briga tem a sua relação muito prejudicada com as crianças porque aparece o medo, a forma às vezes é toda errada. E esse outro adulto, ele fica muito sem potência, porque ele também abandona muitas vezes a sua potência como educador. Por isso, para acabar com isso e para entrar realmente em sintonia, a gente precisa ajustar a direção. E a direção na forma, principalmente. Porque a gente não tem todas as respostas do processo de educação, mas a gente tem o que a gente acredita como processo de educação. Por isso, todo esse ajuste, o que a gente quer, como é que a gente vai lidar com as coisas, independente de cada um ainda ter o teu jeito, a gente pode sim botar uma grande meta a respeito de como fazer isso. Vai ser com violência, com bronca, com grito, não, a gente vai buscar conversar, a gente vai aplicar consequência, a gente vai oferecer escolhas, a gente vai ser firme na hora de aplicar consequência. Toda essa sintonia ela pode acontecer e ela precisa acontecer. Porque quando ela não acontece, cada um provavelmente vai reproduzir a educação que teve. E se essa educação que cada um recebeu aconteceu de maneiras muito antagônicas, a gente acaba caindo nesse ciclo onde cada um fica responsável por um pedaço da educação. E isso é muito prejudicial. As relações são prejudicadas, tanto da criança com o que nunca dá bronca, com o que sempre passa a mão na cabeça, tanto com o outro adulto que sempre dá bronca e eu acabo ficando mais distante, com mais mágoa ou mais ressentimento. Então essa grande sintonia, ela é um desafio enorme para todos nós, exatamente porque temos histórias diferentes, mas ela é possível, porque muitas vezes a gente pode sentar e ter essa grande conversa do que nós queremos como educação e de que paisagem a gente quer encontrar ao longo desse caminho, a gente sim se responsabiliza por fazer algo que a gente combinou e que a gente acordou como sendo a nossa meta. Quando a gente escorregar, quando um passou um pouco do ponto, o outro passou um pouco também, ou não, faltou, a gente se recolhe, não na frente das crianças, e a gente se ajusta de novo. Eu lembro uma vez, meu marido tem uma voz muito grossa e muito forte. E eu lembro uma vez que a gente fez um grande ajuste, porque quando vinha a braveza, dava medo, porque era muita força na voz. Esse grande ajuste precisou acontecer, porque o objetivo é gerar medo? Não, isso não é o que a gente acredita. Então, como é que a gente gera essa firmeza, mas cuidando um pouco do como falar exatamente para que o medo não seja o canal do aprendizado, e sim o respeito, a firmeza, a escuta. Então essa sintonia, gente, ela é primordial no processo de educação, porque sem essa sintonia a gente cai em algumas armadilhas, e são armadilhas difíceis de sair, porque aí cada um já funciona do seu jeito, cada um pensa de um jeito, cada um acha que é certo do seu jeito, e a criança que percebe toda essa diferença, ela começa também a agir e a ter um poder perante essa diferença, que não é um poder consciente, mas que é um poder de, isso aqui eu peço para minha mãe, isso daqui com meu pai nem pensar. Ela começa a escolher e a fazer essa grande manobra para conseguir o que ela precisa, ou para falar determinado assunto. Com a minha mãe eu só falo assuntos que eu sei que ela não briga, mas esconde do meu pai, e a gente começa uma grande dança que vai gerar distância. Então, o nosso desafio é grande sim, mas é possível. Por quê? Porque essas duas pessoas, esse pai e essa mãe, esse marido e essa mulher, eles têm um grande amor na vida em comum, que é esse filho, essa filha. E é em nome desse amor que a gente senta, conversa, em nome desse amor sagrado, que a gente pode se deslocar e construir junto um terceiro ponto. O ponto onde a gente é possível perceber o encontro, a vontade, a consciência de como é que eu quero percorrer esse caminho. Que paisagens a gente quer
encontrar ao longo de um processo que é vivo e que merece ajustes ao longo de toda essa trajetória. Mas por que caminho a gente quer percorrer? A dica de hoje é fazer exatamente essa pergunta. Qual caminho eu percorri como adulto? Qual foi a educação que você recebeu? Qual era o tom? Qual era a palavra? Qual era a forma de conquistar esse respeito? Era respeito ou era medo? Era próximo ou era distante? E antes de encontrar o teu parceiro nessa jornada, encontre qual é o caminho que você gostaria de percorrer. Qual é o processo que você gostaria de viver como adulto e de passar para essa criança da tua vida. Depois disso, sentem juntos. Não para dizer, você não faz, eu que faço, você não faz, eu não faço, e nada de julgamentos e ataques. Mas sentem juntos para tentar chegar a um denominador comum, na direção, na paisagem, porque caminho a gente quer caminhar. A diferença e a diversidade, ela sempre vai existir, mas ela não é distância, ela é só, eu enxergo a mesma estrada, mas eu percebo que aqui funciona assim e aqui funciona assado. A estrada é a mesma e nós somos os grandes agentes dessa caminhada. E a gente vai caminhar junto, não tem como caminhar separado. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!